assim a palavra do Senhor: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. E a sua fidelidade não tem fim. Oh, Senhor Jesus, feche os seus olhos aí no seu lugar. Oh, Senhor Jesus, sabemos que a sua fidelidade não tem fim. Estamos aqui, Senhor Jesus, para te louvar, adorar o teu nome, o único digno de receber. Ter também um coração grato, Jesus, te louvar, Jesus, te adorar, Jesus, agradecer, Jesus, mas também te suplicar, Jesus. Queremos colocar diante do Senhor, Pai, cada vida que passou essa noite, Senhor, por essa porta, mas não só pelas portas físicas dessa igreja, mas cada vida que está conosco, Senhor, conectada conosco, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante do Senhor as pessoas dessa igreja, Pai, que estão enfermas, Pai. Nós estamos a todo momento recebendo notícias, Deus, de pessoas que estão enfermas, Deus. Mas eu quero colocar agora diante do Senhor, a sua palavra diz que o seu amor, a sua fidelidade, Senhor, não tem fim. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Senhor, essas vidas, Pai. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, visite essas pessoas agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, todo mal-estar, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo recuperação ao seu corpo físico, mas também, Senhor, a sua alma, o seu espírito, encha de fé, encha de esperança, encha de certeza, Pai, a cada uma dessas pessoas, Deus, que estão sofrendo, que estão enfermas, Deus. Pai, que às vezes estão se sentindo sozinhas, abaladas. Nós sabemos que o Senhor está aí com cada um, Pai. Nós sabemos que o Senhor é onipresente. Não, o Senhor não está somente nos momentos bons, o Senhor também está na tempestade, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor todas essas vidas, Pai, clamando pela plena recuperação do Senhor na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos cada família também aqui representada. Colocamos nossas vidas diante de Ti. Te louvamos, te damos graças, porque Tu és grande e maravilhoso, Senhor. E a sua fidelidade, Senhor, dura para sempre. Te louvamos, te adoramos, Pai. Te saudamos com uma salva de palmas, Jesus. Pela certeza, Pai, pela certeza de quem o Senhor é. De quem o Senhor é, Deus. Te adoramos, Jesus. Santo, santo, santo. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos entronizar essa presença maravilhosa de Deus nesse lugar. Santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Continue com seus olhos fechados. Começa a declarar aí onde você está palavras de gratidão, ó Pai. Você não está aqui por um acaso. Você não está aqui porque você quis estar aqui. Você está aqui porque o Pai te quis aqui. E Ele quer ser adorado por você. Ele quer ser engrandecido por você. Ele quer sentir o
Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, para que nós possamos ver a Sua glória. Oh Deus, nós queremos Te conhecer. Nós queremos Te conhecer no mais íntimo. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais. Permita, Senhor, que nós possamos conhecer os Seus sentimentos mais ocultos, as Suas vontades, as Suas alegrias. Nós queremos, ó Pai, nos deleitar dos Seus pés. Ó Pai, mostra-nos o que é que os anjos veem, Senhor, que fazem se prostrar diante de Ti e cantar incansavelmente: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh, Kadosh, Tu és santo, Pai. Tu és santo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Nós queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Tu és grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas.
ajude-nos a te conhecer, a conhecer a sua grandeza, a sua glória, porque nós queremos te dar a honra, a glória, o louvor que o Senhor merece. Oh Paizinho, não permita que nós retenhamos nada, Senhor. Nós queremos te entregar tudo que lhe é de direito, tudo que lhe é devido. Oh Paizinho, Tu és o único que merece todo louvor, toda adoração, Senhor. Continue com seus olhos fechados, eu vou ler um pedaço do Salmos 99. E o título fala: A Santidade de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abala-se a terra. Ó Senhor, é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém? Ele é seu Deus? Então entregue a Ele tudo que Ele tem de direito. Nós precisamos entender que nós precisamos enxergar Deus não com o estilo de vida que temos, não com a limitação em que nós temos, mas nós precisamos enxergar Deus como a Bíblia diz que nós devemos enxergar. Porque a palavra, a verdade, fala que Ele é muito grande, que Ele é poderoso, que Ele é grandioso, que toda a terra, todo o céu, tudo que Ele criou, tudo adora Ele, tudo exalta o Seu nome. Ele é o único, Ele é o único. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal,
receber toda a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coloque a mão no seu coração. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos a Ti, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Pai, nós consagramos, Senhor, todo o nosso ser a Ti, Deus. Toda a nossa existência, as nossas gerações, Senhor. A nossa casa, a nossa família, a nossa descendência. Consagramos, Senhor, esta nação ao Senhor. Oh Pai, consagramos o nosso governo a Ti, Deus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia.
vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Quebra e transforma até, Senhor, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Preciso de ti, dependo de ti. Só tua graça, Senhor, me sustenta. É melhor que a vida. Me rendo a ti. Trabalha, Senhor, trabalha em mim. Como oleiro que não desiste do barro até ver um vaso novo. Aleluia! Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nunca desiste. Até que eu vire um vaso novo. Isso é lindo. Porque por mais que nós não mereçamos, Ele nunca desiste de mim e de você. Porque o amor dele é muito grande. Amém? Fique à vontade, queridos, para entregar os seus dízimos, as suas ofertas. Amém? Paizinho, nós agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas, Senhor, por cada pessoa que tem sido fiel ao Senhor. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe. Que nós possamos, ó Pai, utilizar esse recurso da melhor maneira possível, fazendo a Tua vontade, Senhor. Somente a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Preciso de Ti. Dependo de Ti. Só Tua graça, Senhor, me sustenta. É melhor que a vida. Me rendo a Ti.
Glória a Deus. Queridos, eu estou muito feliz. Para quem não conhece, essa aqui é minha mãezinha linda. E ela, além de ser a minha mãezinha linda, e do pastor Murilo também, ela também é nossa apóstola, nossa cobertura espiritual. Por isso nós ficamos duplamente contentes com a presença dessa veinha aqui. Quem olha ela assim lindinha não acha que ela rifou a cinta na gente quando era pequena, né? Quem olha ela assim duvida. Eu tô com o bumbum grosso de tanta cintada que eu levei, viu, gente? Só para vocês saberem. Queridos, erga sua mão para cá, vamos abençoar a vida dela, amém? E ela me corrigiu aqui mais uma vez, só para você saber, tá? Que não era cinta, era varinha. Era a varinha da goiabeira. Ai, Deus querido, muito obrigado, Pai, porque nós estamos na sua presença. Obrigado porque estamos na sua casa, louvando e exaltando o seu santo nome. Nós te pedimos, Deus amado, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Nós te amamos, Deus. Nós estamos aqui porque o Senhor é o nosso único Rei. Nós devemos, Deus, a nossa vida a Ti. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida da apóstola Márcia. Que o Senhor tome conta da mente, do coração, e que ela traga, Deus, para a sua igreja a mensagem do Teu coração, Pai. Que em nome de Jesus, Deus, que ela seja um vaso usado, Deus, nas mãos do oleiro, e que nós como igreja, Deus, estejamos como terra fértil para receber a sua palavra em nome de Jesus, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus, para a honra e glória do teu nome, amém. Amém? Queridos, as crianças, vamos dividir as salinhas. Até quantos anos, tia Deise? Até 9 anos. Amém? A paz do Senhor, amados. Igreja linda, abençoada. Ai, que bom tirar um pouco a máscara, né? Para a gente poder falar um pouco. Amém, glória a Deus. Estou feliz de estar aqui. Meu filho maravilhoso, meu filho Lucas, esse é o caçula. Meu filho Murilo é o primogênito. E meu filho Leonardo é o do meio, segundo. Temos 3 filhos e é uma alegria, são 3 pastores. Tenho 3 noras pastores maravilhosas, 5 netos lindos. Tem as 3 meninas que estão aqui, que vocês conhecem, e os 2 meninos. No domingo o pastor Leonardo vai estar pregando com os 2 filhos que estão aí. Então, graças a Deus, né? É uma bênção de Deus a gente ter essa bênção de ter os filhos na casa do Senhor e na presença do Senhor. E eu estou aqui hoje, e é uma palavra que eu vou dar encomendada, viu? Porque eu estava orando a Deus e foi encomendada, assim, olha, eu vou pregar. Murilo falou, mãe, a senhora cuida da igreja lá, tá bom, vamos lá, vamos pregar, vamos falar da palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês que é um tema que Deus tem colocado no meu coração há algum tempo. E eu estou estudando sobre esse tema. E lá está, pais que inspiram. Então esse tema é um tema que tem borbulhado no meu coração pela necessidade que Deus está nos mostrando dos pais serem inspirados por Ele e para trabalhar os filhos. Aí você vai falar assim, mas eu não tenho filho, ou eu não sou casado, ou eu ainda sou tão novo, não tenho, ou eu já tenho. Queridos, todos nós, se não somos pais físicos, nós somos pais espirituais. Pai
espiritual e mãe espiritual. Então nós estamos englobando todo mundo. Não é somente aqueles que têm o filho. Eu estou vendo aí, que bonitinho, né? Lá na barriga está tranquilo aí, né? Tem os outros que estão lá na escolinha, outros que já são avós, que nem eu, mas todos nós somos pais. E esses pais, então, têm uma palavra de Deus. Você recebe a palavra de Deus hoje sobre pais? Amém? Feche teus olhos, então. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito venha, Senhor, conosco, manifestar a tua presença e que o Senhor toque nos nossos corações, que realmente possamos entender essa palavra que vem do Senhor. Me use como vaso nas tuas mãos, porque de mim mesma eu não tenho nada, mas do Senhor, com o teu Espírito Santo, é que vai convencer cada um de nós, como pais espirituais, Deus, a fazer o melhor que o Senhor tem. Obrigada por cada um. Eu peço que a palavra entre nos corações, fique ali, e que o Senhor possa realizar grandes frutos. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um. Amém? Amém, queridos? Eu quero começar mostrando para vocês um vídeo. Quero que os irmãos preparem esse vídeo para você ver por que esse tema, pais que inspiram. Pode colocar. Aí está Feliz Dia das Mães, né? Todos os dias são Dia das Mães, né? Vocês viram, queridos? O cuidado dessa mãe, o que ela enfrentou? Como foi a expectativa dela de ver aquele tamanho daquele trator em cima? E ela não saiu, ela ficou ali. Essa mãe te inspira? Sim ou não? Sim. Essa mãe me inspira. É uma mãe protetora. É uma mãe que cuida, é uma mãe que não foge diante de dificuldades. Essa mãe me inspira. Então eu quero dizer para vocês por que eu estou trabalhando esse tema no meu coração e eu quero passar para vocês um pouquinho dele. Eu assisti um filme dentro dos cursos que eu tenho feito, e eu tenho feito cursos sobre o jeito de viver em família, pais que amam, que educam, que dão limites. E eu sou pedagoga, eu trabalho com crianças, com famílias há muitos anos. Mas eu amo trabalhar com família, porque a família é o alicerce fundamental da igreja, da cidade, da sociedade, do país. Família forte, família unida, família abençoada, família que dá frutos, é aquilo que nós precisamos para ter uma nação forte, abençoada. Tudo que nós precisamos, a célula principal é a família. Aí eu quero que você comece a ouvir aquilo que eu vou falar aqui, e eu quero que o Espírito Santo toque no teu coração, para que você entenda que a sua família é uma célula fundamental nesse momento que nós estamos vivendo, para que a nossa sociedade seja uma sociedade muito melhor em todas as áreas. Nossa igreja e tudo mais. Então é fundamental a importância da família, por isso que eu quero que você entenda isso. E aí dentro dos cursos eu precisei assistir um filme, e eu confesso para vocês que eu não sou muito boa para assistir filme, mas como era curso eu tinha que assistir, e eu fui assistir Mãos Talentosas. Quem aqui já assistiu esse filme? Já assistiu Mãos Talentosas? Amém, amém. Queridos, esse filme é um filme verídico de uma mulher que tem 2 filhos, e esses 2 filhos dela eles são negros, e ela então vai trabalhar esses filhos de uma forma que eles vão para a escola, vão fazer todo o trabalho,
e ela tinha separado do marido, então ela estava sozinha. E ela começa a trabalhar com esses filhos. E os filhos, ela chega em casa, os filhos estão vendo televisão e estão ali assistindo, e ela fala, ó, vocês não vão assistir mais tudo isso de televisão, vocês vão ler 2 livros por semana e me trazer o resumo. E os filhos foram para a biblioteca, obedeceram, liam 2 livros por semana e faziam o resumo para ela. Chegava lá, ela falava, trabalhando, ela falava, leia para mim, para eu ver como que é. E ela era analfabeta, ela não sabia ler. E essa mulher foi levando esses meninos para uma dimensão de entendimento, de raciocínio, de entendimento, que esses meninos começaram, notas baixíssimas eles tinham na escola, eles não eram bem vistos, porque eles tinham o bullying, né? Ali as crianças ficavam perturbando, e eles tinham então problemas, mas eles estudando, eles lendo os livros, eles começaram a ser os melhores alunos da classe. E essa mulher foi inspirando esses meninos. E os meninos falavam assim, não, mas eu não dou conta. Você dá, você é forte, você tem aqui, ó, está aqui em você, está aqui aquilo que você precisa. E ela foi falando, e essas crianças foram crescendo assim. Conclusão do filme. Eu vou contar, porque depois, se você quiser assistir, você assiste, eu vou contar o fim da história. No final, um dos filhos dela, ele se formou como neurocirurgião. E ele era muito bom, e trabalhava, então, num hospital excelente, muito bom, e ali, com uma equipe todinha, tinha 2 crianças nasceram com a cabeça, gêmeos siameses, nasceram com a cabeça grudada, porque normalmente nasce assim, com o corpo, com a perna, mas nasceu com a cabeça. E ninguém tentava, de jeito nenhum, operar. E esse rapaz, então, esse médico, ele já era casado, já tinha até filhos, e ele começou a protelar, e ela chegou e falou, você é capaz, você tem aqui aquilo que você precisa, a sabedoria, a força. E ele fez uma operação, foram acho que 24 horas com 100 médicos, foi assim uma coisa extraordinária. E foi muito bom, e foi um sucesso. Queridos, aquela mulher me impressionou tanto, porque como que uma pessoa analfabeta consegue levar os filhos para uma dimensão dessa, e ela colocando neles uma palavra de força, profetizando, abençoando, falando que eles eram bons, junto com eles, mesmo adulto, ela inspirava. Isso me levou a esse tema, pais que inspiram. E eu comecei a trabalhar isso. Dentro da nossa igreja eu comecei a ver quantos pais, dentro da igreja, dentro da sociedade, inspiram os filhos. E esses filhos são hoje grandes homens, grandes mulheres, porque os pais inspiraram. E eu comecei a estudar isso. Comecei a trabalhar isso no meu coração. E de repente, coloca para mim uma mãe que inspira, a carta, tá? Do Thomas. Põe aí uma mãe que inspira. Olha só. Vocês conhecem Thomas Edison, né? Foi o inventor da lâmpada elétrica. Então dá uma olhada. Certo dia, Thomas Edison chegou em casa com um bilhete para sua mãe. Ele disse, meu professor me deu este papel para entregar. Apenas a você. Os olhos da mãe lacrimejaram ao ler a carta. E ela resolveu lê-la em voz alta para o filho. Seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem professores ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesma. Depois de muitos anos, Edison veio a se tornar um dos maiores inventores do século. Após o falecimento da mãe, resolveram arrumar a casa. Quando viu um papel dobrado no canto de uma gaveta, ele o pegou e abriu. Para sua surpresa, era a antiga carta que o professor enviara à mãe. Porém, o conteúdo era diferente daquele que a mãe lera anos atrás.
Seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à escola. Edson chorou por horas e então escreveu em seu diário: Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças a uma mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século. Há certos momentos da vida em que é necessário mudar o conteúdo da carta para que o objetivo seja alcançado. Olha que mãe que inspira. Olha que mãe. Você imagina o professor mandar embora que era um débil mental confuso, que não tinha jeito de ficar na escola. E olha o que uma mãe faz com o filho. Thomas Edison foi o grande inventor da lâmpada elétrica. E você sabe aquilo que essa mãe conseguiu inspirar nesse filho, ensinar. E eu te pergunto, você está sentindo, por acaso, em você, uma vontade de inspirar? Filhos naturais, filhos espirituais, está surgindo no teu coração e o Espírito Santo está mexendo com você para você começar a ser uma inspiração? Uma inspiração para as pessoas? Agora, pensa bem, existem pessoas que não inspiram bem. Põe aí a outra carta para mim, por favor. Olha só. Adolfo Hitler foi espancado na sua infância, humilhado e envergonhado por um pai sádico. Hitler repetiu a forma mais extrema dessa crueldade em milhões de pessoas inocentes. O comportamento agressivo pode ser o resultado da violência na infância e da mágoa e dor não resolvidas. Queridos, o pai de Hitler influenciou muito mal. Um homem que espancava, um homem que era ruim, um homem que fez tudo isso para Hitler. O Hitler, vocês conhecem, quando ele mandou matar 6 milhões de judeus. Eu entrei lá no Holocausto desses judeus, lá em Israel. É uma tristeza. Você entra, você não consegue sair sem chorar. Você não consegue sair do mesmo jeito que você entrou. Você vê aqueles rostinhos, você vê aquelas pessoas, crianças, adultos, todos foram incinerados, mortos, queimados, com tudo quanto é tipo de matança que houve lá entre eles. Hitler, o pai que inspirou o mal. Você imagina o nosso papel na sociedade. E eu quero te dizer, você tem toda uma sociedade aqui dentro de Nova Mutum, onde você tem a obrigação de alertar os pais, de falar para os pais. Você tem amigos, que você não sabe como são esses amigos dentro de casa, mas você sabe que existe uma inspiração. E nós, como igreja, nós estamos entendendo que a nossa inspiração maior, que nós temos Jesus, a palavra de Deus. Olha a inspiração que nós temos em todos os textos, que nós vamos ouvir, que nós vemos, que nós aprendemos, o temor a Deus, o respeito, porque quando você ama Deus, você tem o amor ao próximo. Quais são os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem que é o mais próximo de nós? Se não é a nossa família. Se não são os nossos cônjuges, os nossos filhos. E como que eles vão aprender o amor? Se nós não inspirarmos. Se nós não mostrarmos a eles. Então, Gênesis 12, se você abrir Gênesis 12, 2, vocês vão colocar aí para nós, né? Gênesis 12, 2, já lá no primeiro livro da Bíblia, Deus fala assim, ó, os seus descendentes vão formar uma grande nação, está falando a Abraão. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o
o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos da terra. Todos os povos da terra. Não, é só até aí. Todos os povos. Aqui na outra versão, vocês estão pondo que versão aí? Nessa outra versão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção. Foi isso que Deus falou para Abraão, sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer que nós recebemos lá de Abraão, que é o pai da fé, e nós somos descendentes desse grande pai da fé, nós recebemos a bênção da nossa família ser bendita, ser abençoada, uma família que vai receber uma grande bênção de Deus. Tem um salmo tremendo, que é o Salmo 128, que eu quero que vocês coloquem aí. Você vai pôr na revista atualizada ou na outra? Tanto faz, né? Olha lá, esse salmo, ele vai falar muito sobre a bênção da família. E ele toca na gente, porque ele dá exatamente aquilo que a gente precisa ouvir como família. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, que são os netos, paz sobre Israel. Então, dá uma olhada. A bênção de Deus que você vai ver nesse salmo aí, mostrando bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então, feliz aquele homem que teme, sabe por quê? Porque ele temendo ao Senhor, ele vivendo com o Senhor, ele vai ter todas as palavras bíblicas para saber o que ele faz. O Lucas falou, minha mãe bateu de cinta. Não, queridos, na Bíblia não fala para bater de cinta. Cinta é uma parte do nosso corpo que a gente usa. Então eu não vou bater de cinta, não vou bater de chinelo, é parte minha, eu vou bater de varinha. Então eu pedia para eles buscar as varinhas. Claro que eles faziam uma arte lascada, né? Eu pedia para trazer uma varinha, eles iam lá buscar. E aí tem o pormenor, que às vezes eles traziam uma varinha seca. A hora que eu ia bater, a varinha quebrava, né? Então, tem isso, porque filho é arteiro, né, gente? E é isso. Ou às vezes eu guardava a varinha e ficava muito tempo ali dentro de um lugar. A hora que eu pegava, aí tinha dia deles rirem que eu ia bater. Mas eu precisei bater, claro. Vocês já viram 3 homens? Como são arteiros? Vocês já tiveram? Quem aqui já teve 3 homens assim, arteiros? Hein? Eles eram muito arteiros, sempre foram, até hoje, gente. Até hoje eles são arteiros. Até hoje, de vez em quando, eu preciso, né? Dar umas varinhas assim, falar. Mas, lembra da mãe que inspira? Que até o filho lá, médico, que ele estava lá, nós temos que corrigir, temos que amar, educar e dar limites. Então, a gente tem que ir fazendo tudo para que os filhos possam crescer. Só que assim, a gente como mães, nós, né, já somos mães, avós, a gente sabe, nós já vivemos mais do que alguns, do que os filhos. Então, a gente sempre dá algumas dicas. E eu gosto, às vezes eu gosto de ouvir, né? A minha nora Luciana, por exemplo, teve um dia que ela foi lá no sítio do meu marido, e ela tinha que andar no córrego, e ela com um sapatinho todo lindo, um tênis prateado, todo bonitinho, eu falei para ela, Lu, vai de tênis. E o pessoal, todo mundo tirou o sapato. E ela olhou para o tênis dela, novinho, bonitinho, e tacou o pé na água. E foi no riozinho com aquele tênis. Todo mundo machucou o pé. Ai, tinha pedrinha, tal, ai. E ela chegou no fim e falou, dona Márcia pediu para eu subir no prédio pular, eu pulo, porque eu sei que ela está falando. E eu achei graça. Falei, oh meu Deus, isso é que eu não vou falar, né? Mas, por quê? Porque ela foi e não machucou o pé, mas obedeceu.
Então, sabe, eu sempre fui uma pessoa obediente. Minha avó falava muito com a gente. Minha mãe sempre me falou, e eu sempre fui obediente, entendendo que a experiência de vida é muito importante para as pessoas mais velhas. Pessoas mais velhas que já viveram aquilo que a gente vai viver ainda, é muito importante a gente ouvir e obedecer. Então, às vezes, pode falar, véia coroca. Não é véia coroca, né? Não, né? Mas os pais têm uma sabedoria, porque a Bíblia fala que os cabelos brancos, eles são de sabedoria. Então, isso é muito importante. Queridos, vamos lá então agora, eu quero falar para vocês sobre a educação. E que a educação é chave para a nossa vida. Você pode ver que as nações que têm uma educação boa, que têm pesquisas, que têm escolas boas, são nações de primeiro mundo. Nós temos, assim, vontade do nosso país ser um país de primeiro mundo. Eu sou professora, dei aula há 30 anos. Eu sei o que é educação hoje, o que é educação antigamente. E a educação é fundamental. Você tem uma educação de primeiro mundo. Você vê, por exemplo, o Lucas viveu no Canadá há um tempo. Quando ele viveu no Canadá, queridos, quando ele voltou, eu fiquei encantada de ver. O Lucas lia um monte de livro. O Lucas estava assim, sabe, bem para frente, assim, na educação. E eu falei, meu Deus, mas a educação lá era uma educação de primeiro mundo. Não era educação que nem aqui no Brasil, né? E eu sempre vejo isso como uma coisa assim muito importante na vida da gente, porque quando você tem, eu que fiz, por exemplo, ciência, história natural, a gente tinha que fazer trabalhos científicos. Os maiores trabalhos científicos são feitos em países desenvolvidos da educação. Você vê que o pessoal que tira prêmio Nobel é pessoal de países muito desenvolvidos. Você vê Israel, o tanto de prêmio Nobel que tem. E você vai ver o tanto de outros países onde a educação é principal. Então, a educação é primordial para a gente ter uma nação muito desenvolvida, boa, uma nação que vai para o primeiro mundo, onde tem pesquisa, onde tem desenvolvimento. Então, nós temos que fazer tudo para a educação do nosso país melhorar, a educação da nossa casa melhorar, da nossa cidade. Nós temos que plantar, porque é fundamental. É a educação religiosa? Sim, claro que é. Mas a educação nas outras áreas, em ciências, em tecnologia, em tudo é muito importante. E aí, eu quero passar para vocês agora algumas condutas de pais que inspiram. Sabendo que quando eu falei da educação, pelos frutos vos conhecereis. Então, a gente conhece a pessoa pelo que ela faz, pelos frutos que ela dá. Se ela der um fruto bom, por isso que nós temos que ter filhos que deem frutos bons, que são frutos bons, porque você conhece a árvore pelo fruto. Uma árvore ruim dá fruto ruim, e uma árvore boa dá fruto bom. Então, eu quero colocar para vocês aqui algumas condutas de pais que inspiram. Primeira conduta que eu quero colocar para vocês é integridade. Olha, pais que têm integridade, que são honestos, que são pessoas assim de caráter. Sabe o que é pessoa de caráter? Pessoas de caráter é aquele que ele não é importante pelo que ele faz, é importante pelo que ele é. Ser é mais importante do que ter e do que fazer, porque você é. Então, você sabe que você tem uma integridade, uma honestidade, verdade é verdade. Você ensina os filhos desde pequeno a dizer muito obrigado, né? Os filhos a dizerem bom dia, boa tarde. Você ensina que não deve mentir. Isso você ensina com a vida. Não é você chegar para o filho e falar, não minta. Não é isso. O caráter dos pais, eles são apresentados nos filhos. Você que é professor, você sabe. Um aluno que chega na escola, você vê as características todinhas dos pais.
um aluno que grita com você, que puxa a tua roupa assim, professora, você sabe que lá em casa é assim, os pais não atendem, o filho precisa ficar puxando para poder o pai ouvir. Então, muitas características, crianças que morrem de medo, faz assim, você vê que os pais são muito agressivos, cala a boca menino, né? Fala de uma forma terrível, e a gente vê, é estampado, e as crianças falam tudo, elas falam tudo na escola. Elas falam, meu pai briga com a minha mãe, quer separar dela. É assim, eles falam. Criança não esconde nada. E a gente tem que prestar atenção nisso. Porque os professores conhecem as casas. Os pais. Tranquilamente. E ainda mais, se conhece um pouco de psicologia, sabe até a maneira do filho ficar com medo, do filho ter uma resposta rápida, resposta lenta, e a gente tem que saber. Então, o Salmo 112, ele mostra uma integridade de uma família. Coloca lá para mim o Salmo 112. Olha, é um homem bem-aventurado, um pai bem-aventurado e uma mãe. Então, olha lá, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Primeira coisa, tem que conhecer a Bíblia. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo, e aí vem a integridade, a justiça, tudo envolvido. Nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça, volta à integridade e justiça, permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Aí vem o perverso, vê isso e se fica com raiva, mas eu quero falar do que não é perverso. Amados, olha lá, integridade é um fator importantíssimo, e o pai íntegro, a mãe íntegra, vai passar isso de bom caráter para os filhos, novamente mostrando que a árvore má e a árvore boa, a má dá maus frutos e a boa dá bons frutos. Então começa a pensar como são os teus filhos e começa a ver o que você pode fazer para melhorar, o que você pode fazer para plantar mais na família, nos filhos. Começa a deixar o Espírito Santo mexer com você. Outra conduta que eu quero falar dos pais que inspiram é o amor. Olha, o que é o amor? O amor é dedicar um tempo, é cuidar, é proteger. O amor tem lá na Bíblia, 1 Coríntios 13 tem lá. Você vai ver, tem um texto de 1 Coríntios 13 que fala do amor, que você fala assim, você ama desse jeito? 1 Coríntios 13, 4, nós vamos só até o 8, um pedacinho do 8 só. Olha lá, 1 Coríntios 13, é 13, não é 3, 13, por favor. Lá, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Até aí. O amor jamais acaba. Você já viu se você tem esse amor de 1 Coríntios? Tudo sofre. Quantas vezes, amados, que a gente não quer sofrer nada? Por amor, às vezes, fala assim, não quero isso não, e vai, né? Tudo suporta. Então, esse amor é o amor de Deus. O amor de Deus. E a gente só vai poder ter esse amor quando Deus está dentro da gente, quando o Espírito Santo habita.
Por isso que nós temos que entregar a nossa vida a Deus, para que o Espírito Santo mova dentro da gente. É fundamental que nós todos possamos entregar a nossa vida a Jesus e deixar Deus atuar em nós. Por isso que nós temos que orar por um avivamento, queridos. Porque um avivamento, nós vamos levar Jesus nos corações das pessoas que não conhecem. A diferença é que quando Deus entra, o amor entra, permanece lá dentro, e a gente passa a ser uma pessoa totalmente diferente. Você pode ver. Quem aqui já viu o tanto que era diferente quando não tinha Jesus e depois quando teve Jesus? O que mudou na sua vida? Não é bastante? Então, o amor, nós temos que trabalhar esse amor também. Nós temos que ver, porque é outro estudo aí, mas vocês já devem ter visto, porque tem gente que não se sente amado. E agora eu quero dizer para você sobre os teus filhos. Às vezes, ou o teu cônjuge, às vezes não se sente amado, porque existem linguagens diferentes de amor. Tem gente que acha que se sente amado quando alguém está servindo junto com ele, está fazendo um serviço. Outros, quando é elogiado, fala, olha, você é bom, você é isso. Outros, quando ganha presente, toma aqui um presentinho. Outros, com qualidade de tempo, senta aqui, eu estou te ouvindo, estou te ouvindo, o que aconteceu, fala. É isso, conversa, né? E outros, quando acaricia, tem um toque físico, são 5 linguagens de amor. Mas, às vezes, que está lá, ou teu filho, às vezes, até nessas 5 linguagens, de marido e mulher, tem outro livro que fala sobre os filhos também, nas 5 linguagens. Às vezes, você está demonstrando amor e a pessoa não está sentindo que é amada, porque a linguagem de amor é outra. Mas nós temos que trabalhar essa parte amorosa na nossa vida, porque um dos fatores de conduta de pais que inspiram é o amor. Outra conduta de pais que inspiram, diálogo, comunicação. Lembra de São Agostinho? Ele diz assim, só se pode amar aquilo que se conhece. Queridos, o diálogo, a comunicação é tão importante e às vezes não existe na casa. Agora, com internet, WhatsApp, televisão, o diálogo, a comunicação estão muito piores do que antigamente. Antigamente, eu não sei aqui quem era da época, mas na minha época, a minha mãe, as vizinhas, punha uma cadeira lá fora e sentava lá fora, na calçada, e vinham os vizinhos e conversava, a criançada brincando na rua. Era aquela conversa. Hoje os nossos muros são até lá em cima, tem fio elétrico, e a gente às vezes nem conhece o vizinho, nem sabe o nome do vizinho. Além de não conhecer os amigos, os vizinhos, às vezes na própria casa. Eu conheço família que cada um tem a sua televisão dentro do seu quarto. O pai e a mãe no quarto, o outro filho no outro, cada um por si, Deus para todos. Então, o que acontece? A comunicação passa a ser um problema sério. E a gente tem que entender que comunicação é você chegar, olhar olho no olho. A pessoa não consegue. E a gente vê isso como professor, quando a gente vai conversar com o aluno, ele não consegue olhar para a gente. Não consegue. Ele baixa o olho, faz assim, porque lá em casa não olha olho no olho. Ou então o pai, a mãe, olha daqui de cima, lá para baixo para o filho. Não senta e olha olho no olho. E não fala com o filho, não sorri, não conversa, não fala o que você está sentindo. E às vezes a gente perde os filhos, porque a gente tole tanto, faz ele calar a boca, faz ele ficar quieto, que a hora que ele encontra uma pessoa igual ao pai, às vezes casa com uma pessoa desse jeito, e a pessoa subjuga ele. Subjuga, porque a pessoa não consegue nem falar, né? Foi acostumada nos trancos e barrancos. Então, a comunicação,
ela é tão importante, você tem que ouvir. Você tem que ouvir o teu filho, pelo amor de Deus. Criança de 2 anos, se está chorando é porque tem problema. Está com medo? Vê por que tem o medo. Criança de 3, 4, criança que está na escola, tem problema, chega lá, os amiguinhos podem ficar fazendo gozação. A criança se sente mal, a criança não quer mais ir na escola. Tem que ouvir, tem que conversar, tem que estar junto com a família. Mulher gosta de falar muito. Marido, escuta as mulheres. Ah, tá bom. Você não precisa falar nada, só você escutar já está muito bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Mulher precisa falar. Se ela não fala, ela fica explodindo. Explode, né? Ela vai falar com quem? Com os vizinhos? Então, precisa falar, os maridos precisam escutar. Agora, eu já ouvi diferente, né? Eu já ouvi diferente. Tem homem que fala mais que a boca, e a mulher é que tem que ouvir. Tem isso também, tem os diferentes. Tudo bem, eu não sei como você é, mas que tem que ter diálogo, tem que ter, né? É assim também com Deus. Eu já ouvi um pastor chegar para mim e falar assim, é para ter diálogo com Deus, não é só monólogo. Porque às vezes a gente pede, não escuta Deus, né? Então tem que ter diálogo. Diga, diálogo. Bom, rapidinho, vamos lá. Gratidão, eu falei de gratidão já? Não falei de gratidão? É outra conduta, gratidão. Gente, o que é o contrário de gratidão? Vocês sabem? Sabe o que é? Não é ingratidão. É insatisfação. Tá? A pessoa é insatisfeita. Não é grata. Ela está insatisfeita com tudo, né? Está insatisfeita com isso, ela não vai agradecer. Então, ela não é grata. E uma das condutas de pais que inspiram está em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Agora, vocês sabem como que os filhos aprendem a gratidão? Através da nossa vida. A gente agradecendo. A gente sendo grata. Obrigado, meu filho, porque você fez isso. Né? Filho, obrigado, filha. A esposa põe a comida, né? Obrigado, querida, pela comida que você colocou. O marido vai, traz, né, um negocinho. Querido, muito obrigado. Isso aprende porque a gente é grato. Isso tem que ser uma característica da gente, agradecer sempre. E a pessoa que não agradece, sabe o que acontece? Ela vai se tornando insatisfeita. E aí ela fica ruim. Porque ela fica insatisfeita e passa a gerar isso em toda a família. Aí daqui a pouco está assim, você não fez certo, põe direito, faltou isso na mesa. Né? E vai começando a ter falta de gratidão. Outra conduta, motivação. Por que eu tenho que motivar? Eu tenho que encorajar. Os pais que inspiram, eles encorajam, eles incentivam, eles aplaudem. Olha, muito bem que você fez isso. Eles dão limites. Isso é bom, isso não é. Isso você pode fazer, isso você não pode. Sabe quando você tem que criticar? Você tem que fazer 3 elogios antes e depois fazer uma crítica. E depois, de preferência, faz mais 3 elogios. Normalmente, alguns pais criticam 24 horas por dia. Critica o filho por isso, critica a mulher, critica o marido, e critica em cima de crítica. Então, a gente tem que aprender que isso não motiva a gente. Para motivar, você tem que aprender a elogiar e fazer críticas sempre com elogios. E sabe de uma coisa? Na nossa língua há poder de vida e há poder de morte. Tem um versículo da Bíblia que diz assim, lá no Salmo 141, põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia as portas dos meus lábios. Sabe por quê? Porque às vezes da nossa boca saem palavras terríveis, palavras ruins, palavras que ferem. Sabe, uma das maiores preocupações nossa quando a gente faz encontro, quando a gente ou trabalha com cura e libertação, são palavras duras que os pais falam que marcam para sempre aqueles filhos.
E quantos filhos não conseguem fazer as coisas na vida porque estão marcados com uma palavra de maldição? E nós temos que exatamente liberar palavras de bênção. Então, eu te convido a olhar para o teu filho e falar: filho, você é abençoado. Eu ia passar um vídeo aí, mas não vai dar tempo, onde um pai fala isso. Ele diz: filha, você é abençoado, você é filha de Deus, você é importante na minha vida, você é importante para os outros, você é sábia, você tem que liberar palavras proféticas. Você é usado por Deus, você é uma pessoa especial, você é saudável, você é fiel. Você tem que começar a liberar isso. Isso daí traz uma motivação muito grande. E isso é importante. Outra conduta que os pais que inspiram têm que ter é a educação. Educar requer tempo. Você sabe quando você vai educar uma criança? Nenhuma criança nasceu sabendo. Então tem pais que viram e falam assim: ai, meu filho, deixa uma bagunça o quarto. Você, pai, já foi lá com ele, pai e mãe? Ó, esse brinquedo guarda aqui. Essa roupa é aqui. Você põe o sapatinho ali. E você vai ensinando os teus filhos com a tua conduta, com o teu jeito, com a tua maneira de ser. Porque a criança não aprende. Ela não aprende. Agora os pais falam: isso é uma bagunça. Olha lá, não arruma o quarto. Porque os pais também às vezes não arrumam. Porque às vezes não ensinou. Como a pessoa, se não aprendeu, como que ela vai aprender? Então, o versículo que fala assim, está em Oséias 4:6. Meu povo perece, está sendo destruído por falta de conhecimento, tá? Conhecimento. Então, você precisa dar conhecimento para o teu filho, para os pais que inspiram, para ele conhecer a tua vida, conhecer como trabalha, e aí ele vai crescer, e aí ele vai fazer certinho. Então, isso é muito importante. Outra conduta que eu queria falar é sobre harmonia. Harmonia é uma família harmoniosa. Uma família que não tem esse tanto de crítica, que nem eu falei. É uma família que não fica fazendo comparação. Ah, teu irmão é melhor que você. Cada um é de um jeito, queridos. Cada um tem um temperamento. Nós temos temperamentos diferentes. Um filho talvez é mais lento, mas ele é muito sábio em outra parte. O outro é muito rápido, muito afoito, mas ele tem às vezes dificuldade em outra parte. Então nós temos que conhecer os temperamentos dele para poder saber como trabalhar esses filhos. É muito importante, porque se o filho não se sente que ele pertence na família, a hora que ele tiver um amigo drogado, o amigo drogado leva ele para o canto que ele quiser, porque vai levar ele para pertencer a outra família. Se ele não se sente importante na família, ele também vai achar, às vezes, um grupo de pessoas importantes, que dê importância para ele. Então, nós, dentro do lar, nós temos que dar significado. O filho tem que saber que ele é importante, que você ama ele. Aniversário dele, canta parabéns, dá presente. Ele foi bem na escola, lá, mostra a prova, vê como que foi. Isso traz importância à família. E isso daí é para todo mundo, não é só para os filhos. Para a esposa, para o filho. Você tem que ter um significado dentro de casa. O teu lar, sabe aquele lar, doce lar? Tem que ser doce mesmo. Tem que ter significado. E nós, então, temos que aprender, porque a gente aprende vendo, ouvindo e sentindo. São os órgãos do sentido nosso. Tudo que vê, está aprendendo. Tudo que ouve, está aprendendo. E tudo que sente. Então, nós temos que aprender essa parte aí, para poder ter harmonia no lar. E a última conduta que eu quero falar
é sobre fé. Pais que inspiram trazem fé ao coração da família. O pai é o sacerdote. O pai tem que tomar uma postura de sacerdote da casa. Ensinar a palavra, ir e levar a família toda à igreja, ler a Bíblia em casa. O filho tem que ver que o pai lê a Bíblia em casa, porque como que o filho vai ler se o pai não lê também, nem a mãe? Tem que orar, às vezes jejuar. O filho está vendo tudo. Lembra que eu falei que o que você vê, você ouve, você sente, você está vendo tudo. Isso é aprendizagem. Você aprende pelo que você está vivendo. Então, a fé, a Bíblia fala, vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, você tem que colocar a palavra de Deus dentro da tua casa, porque os filhos precisam aprender, a família toda precisa aprender. Olha lá, Romanos 10, eu já falei esse versículo, tá? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu já falei ele ali, então você nem precisa pôr, porque, repita comigo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que os nossos filhos vão aprender a palavra se eles não ouvem? Então nós temos que passar isso daqui para eles de uma forma muito especial. E eu quero te dizer que o maior legado que você pode deixar para os teus filhos não são os bens que você tem, as casas que você vai deixar para eles, os carros, as fazendas, o gado, nada, nem os grandes diplomas que eles têm. O maior legado que você vai deixar para os teus filhos é Jesus no coração deles. É Jesus no coração deles. Sabe por quê? Se eles têm Jesus, eles vão viver eternamente na glória. Sem Jesus, eles não vivem na glória. Não vivem com Deus. Você quer que os teus filhos vivam até um certo tempo aqui na terra e depois caminham para outros cantos, sem ser os céus, sem ser Deus? Então, a primeira coisa, você tem que trabalhar com os teus filhos para entregar a vida a Jesus, para que eles reconheçam Jesus como Senhor, para que eles tenham uma experiência com Jesus. Desde pequenininho, você vai plantando no coração deles, mas chega um momento que eles têm que receber Jesus. Nós fizemos um encontro o ano passado, fim do ano passado, com 20 e poucos pré-adolescentes. Esses pré-adolescentes, eu percebi que eles estavam caminhando para o mundo, já querendo entrar com os amigos, fazendo algumas coisinhas todas diferentes, inclusive meu neto, que já está com 13 anos. E eu peguei e falei, vamos fazer um encontro para eles. Fizemos um encontro com eles, mas um encontro diferente, não foi aquele de 3 dias, nós fizemos de um dia, porque nós estávamos em pandemia. Mas foi assim, eles tiveram uma experiência com Deus tremenda, foram batizados no Espírito Santo, passaram por libertação, viram muitos deles passarem mal. E sabe o que acontece? Hoje, um desses adolescentes que estava assim, que eu estava muito preocupado com ele hoje pede para pregar nas células. Ele está pregando nas células. O meu neto chegou aqui e falou pro meu filho, o pastor Murilo, falou assim, ô tio, vamos fazer vigília com os jovens. Ele está indo para as vigílias toda sexta-feira. Vamos fazer vigílias, ele já quer fazer vigília. E o meu neto de 9 anos, que ainda não fez encontro, ele falou assim para a professora da rede, senhora, deixa eu abrir hoje o culto, a rede. Ele vai lá, lê um texto e prega e ora. Experiências. Mas vou te falar uma coisa, você que ainda não trabalha no ministério, comece a trabalhar. Os teus filhos vão ver você trabalhando no ministério, e aí eles vêm. Você entende? Isso. Eles vêm porque você está trabalhando no ministério. Você está trabalhando para Jesus. Você está
Ele está vendo você. Ele está ouvindo você. Você precisa disso. Deixar o legado para eles. Para trabalhar no ministério. Para usar a vida deles para ganhar almas. Porque, vou te falar uma coisa. Nós estamos à beira de um grande avivamento. Milhares e milhares de pessoas chegarão. Eu pensei que vocês não fossem confirmar a benção. Amém? Então fala com força, amém. Nós vamos ter um avivamento. Nossos filhos precisam trabalhar. Nossos filhos precisam ganhar essas vidas. Eles precisam estar na igreja pregando o evangelho, evangelizando, mostrando o que é viver com Deus. Mas se você não vier, pai, você não inspira. Nem você, mãe, você não inspira eles a trabalhar no ministério. Você tem que ir antes, você tem que trabalhar. Meu marido e eu, nós vamos fazer agora, no ano que vem, 30 anos que nós temos a Iamir. Trabalhamos na Iamir. 30 anos. Mas Deus foi fiel. Nos usou no ministério, agora usa os nossos filhos, nossas noras, e já começou a usar os nossos netos. Mas nós fomos ao chamado de Deus. Nós fomos e falamos sim para o Senhor. Então eu quero agora que você fique em pé, que eu quero ministrar com a tua vida. Eu quero que você feche os teus olhos e comece a pensar se a tua família é uma família funcional ou é uma família disfuncional. Está tudo girando redondinho na tua casa? Marido, mulher, estão indo bem, estão vivendo uma vida reta, estão tendo comunicação, amor, harmonia, integridade, estão educando, estão mostrando fé, estão inspirando, ou está disfuncional? Tem alguma área que não está funcionando? Se não tem alguma área que não está funcionando, eu quero dizer para vocês que existe cura. Existe solução. É só buscar. Se há orgulho na tua vida, você não vai buscar. Você não vai falar, não vai pedir socorro. Mas se você for uma pessoa que entende que tem cura, que pode melhorar, que pode a tua família ser uma grande bênção, como Abraão disse, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Se você vê que tem alguma área, busque, corra, vai buscar ajuda, não fique parado não, arranque esse orgulho, ore bastante, mas haja, começa a agir, não fique esperando cair do céu, começa a agir. Se há problema com o casal, começa a agir, busca conhecimento, busca o pastor, peça orientação. Se há problema com os filhos, busque, não fique parado. Não fique parado. Busque, porque Deus quer transformar a vida de vocês. Se você não mudar, nada vai acontecer de diferente. Você precisa mudar nas áreas que não estão boas. Tenha força e coragem para isso, porque senão nada muda. Se você teve problema com os teus pais lá na infância, seus pais não inspiraram, perdoe, começa a perdoar. Perdoa o teu pai, porque ele também não recebeu dos avós. Perdoa os teus pais, não deixa essa ferida ficar em você. Às vezes eles já até morreram. Perdoe eles, libere o perdão e tenha uma nova vida. Não fique com essa palavra de maldição do teu pai, que ele te falou que você não presta, que você vai ser uma prostituta, que você não vai virar nada na vida. Quebra essa palavra, perdoa ele, libera a bênção sobre você e tua vida. Viva uma vida nova. Se você é pai ou mãe,
tanto como filhos físicos, de carne, ou espirituais, acorde para a vida. Não vai repassar os teus traumas. Eu tenho medo de microfone, por isso que eu não vou orar lá na frente, não vou pregar. Quebra esse trauma, vamos lá, cata o microfone, ele não morde. Eu tenho vergonha de chamar as pessoas para vir na igreja. Quebra isso, anule e cancele. Chame. Vai para o Senhor e faça a obra. Acorde para a vida. Eu quero orar por você. Quero orar porque Deus tem algo na tua vida hoje. Primeira coisa, eu quero que você pense agora naquilo que os teus pais falaram e que foi mágoa para a tua vida. Põe isso diante de Deus agora. Põe aquela palavra que teu pai te falou, a tua mãe, uma palavra ruim, ou um gesto, ou às vezes uma surra que você levou, ou às vezes eles não deixaram. Põe o que te dói diante de Deus. E agora libere o perdão. Fala, eu libero o perdão para o meu pai. Fala isso com a tua boca aí. Fala, eu libero agora o perdão para o meu pai. Eu libero o perdão para minha mãe. Libere esse perdão. Não deixa essa palavra te segurar mais. Libere e limpe o teu coração, porque Deus quer que o teu coração seja limpo nessa noite. Deus quer te fazer um renovo, restaurar a tua vida. Libere, porque essa palavra não pode ficar. Se você tem pais vivos, honra eles, vai até eles, peça perdão por eles. Às vezes eles te magoaram, mas você ficou uma vida inteira magoado, vai lá, peça perdão. Eu fiquei magoado com o Senhor desde quando o Senhor me bateu, quando eu tinha 3 anos. Já faz 40 anos e você está assim ainda? Vai lá, peça perdão e abençoa teu pai e tua mãe. Isso é cura para a tua vida. Agora, você comece a orar pelos teus filhos. E comece a liberar palavras agora para o teu filho, para a tua família. Começa a liberar palavras, fala assim, a minha família é abençoada. E começa a profetizar, minha família é uma bênção de Deus. Minha família foi escolhida pelo Senhor. Minha família tem a promessa de Deus. Meus filhos serão sempre abençoados. Serão filhos íntegros, honestos, amorosos, harmoniosos, comunicativos, fiéis. Meus filhos serão pedras angulares, como diz a palavra de Deus. Meus filhos são bênçãos nas mãos do Senhor. Meus filhos serão sempre prósperos, casarão com pessoas dignas, com pessoas tão fiéis quanto eles, com pessoas abençoadas. Meus netos, toda a minha geração será abençoada. Por quê? Porque eu tenho a promessa que eu que amo o Senhor, até 1000 gerações da minha vida serão abençoados. Coloque isso diante do Senhor. Coloque, serão 1000 gerações de bênçãos. E você vai receber essa bênção do Senhor. Profetiza. Agora agradece um pouco, fala, Senhor, muito obrigado pela minha família, eu sou grato pelo teu amor, eu sou grato porque eu estou saudável, estou grato pela saúde da minha família, eu estou grato pelo alimento que tem, pela profissão, pelos bens, eu estou grato, Senhor, pela casa que eu moro, pela roupa, pela comida, sou grato. Começa a colocar gratidão na tua boca. Eu sou grato porque eu existo, porque eu estou vivo, eu estou grato por essa igreja, pela palavra que é liberada na minha vida, na minha família. Eu sou grato pelos meus pastores que me ensinam, que me orientam. Eu sou grato pela tua palavra que me edifica, que traz vida para a minha vida. Eu sou grato. Começa a colocar gratidão no teu coração. Eu quero orar para você agora e te abençoar. Se há alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou não entregou a sua família a Jesus,
Você tem coragem de vir aqui à frente, ficar longe um do outro, para fazer essa entrega? Quem precisa entregar a sua vida e a sua família para Jesus, pode vir aqui. Eu quero entregar depois um negócio para você. Você pode vir aqui na frente, por favor, que se você quer entregar a tua vida, a tua família a Jesus, eu quero liberar uma palavra profética para você, e eu quero entregar para você algo que Deus colocou no meu coração para eu entregar. Entrega a tua vida, entrega a tua família a Jesus. Glória a Deus. Amém. É só ela que precisa entregar a vida a Jesus e a família? Vocês já entregaram toda a vida, toda a família? Toda a família de vocês? Todos já entregaram? Amém? Se todos entregaram, amém. Glória a Deus por isso. Amém. Querida, eu vou entregar para você uma oração que você vai fazer pelos teus filhos. Todas as vezes que você orar, se você orar, é oração dentro da palavra de Deus, que você vai orar e vai entregar. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar. Quero abençoar a Adriele, declarar que ela é tua. Pedir que o Senhor use a vida dela, Deus. Que ela possa entregar a vida dela ao Senhor e à sua família. Adriele, você entrega a sua vida a Jesus? A sua família? Eu abençoo a vida dela, declaro que ela é tua pelo poder do nome de Jesus. Faça uma obra, Deus. Transforme todos eles em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vai com Deus, querida. Deus abençoe. Amém. Agora eu quero convidar então você que é mãe ou você que é pai, que queira orar pelos teus filhos. Eu vou entregar uma oração para você fazer aqui, lá na sua casa, quando você precisar. Vou pedir para o pastor Lucas e a pastora Luciana. Cadê a pastora Ana? Está aí também? Que venha aqui à frente, por favor. E o pai que quiser orar pelos seus filhos, vocês podem entregar, tá? Você levanta a sua mão então, para eles entregarem, para você não precisar vir aqui, tá? E eles entregam para você, para não ter problema. Você tem uma oração nas mãos, que você pode orar para os filhos. Eu não sei se vai dar para todo mundo, se não der, ou a família leva um, né? E aí vocês levam pelas famílias, põe lá. Faltou lá, Lucas? Não, acho que não faltou. Eu trouxe bastante. Então, ótimo. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, vamos orar agora, finalmente, e vamos abençoar vocês todos. Amém. Tem que orar pelo nenê também, orar pela família. Vamos lá, então? Vamos, então, liberar uma palavra profética e vamos encerrar o culto. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero liberar agora todas essas famílias amadas, abençoadas. A bênção de Abraão, que serão benditas onde eles forem, famílias abençoadas, famílias, Senhor, que receberão do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, famílias que terão, Deus, todas as condutas de pais que inspiram, serão harmoniosos, terão fé, terão diálogos, terão gratidão, serão pessoas, Deus, comunicativas, pessoas, Deus, que receberão a palavra do Senhor nas suas casas, os filhos serão abençoados sempre, Senhor, um pessoal abençoado que vai ser preparado para o avivamento, do grande avivamento que virá sobre a nossa terra. Senhor, os abençoa com saúde, com prosperidade, abençoa aqueles que estão doentes com a cura do Senhor, sejam curados em nome de Jesus.
Abençoa, Deus, os casais para que haja harmonia nos lares, os pais para que eduquem com temor e tremor diante do Senhor, que possam, Senhor, ministrar aos seus filhos a fé que precisam ter. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um, cada família, declaro que todos pertencem ao Senhor. Abençoa essa igreja, o pastor Murilo, o pastor Lucas, todos os seus familiares. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa cidade de Nova Mutum, o prefeito, Deus, Leandro, todos os que trabalham, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nessa cidade, transformando totalmente pelo poder do Senhor aquilo que precisa ser transformado, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor venha, Deus, e traga nesse tempo a alegria do Senhor, que a paz do Senhor venha, a alegria do Senhor venha, e que todos recebam um regozijo, uma alegria, Senhor, que vem do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigada, Deus, por este culto, obrigada por tudo que o Senhor nos deu, que nós possamos sempre declarar que os pais que inspiram são aqueles que vão ter os frutos do seu trabalho abençoado. Te louvo e te agradeço por tudo, Deus, em nome de Jesus, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Queridos, somente alguns recados para nós finalizarmos. Amanhã, sexta-feira, nós teremos a noite da adoração. Então, a partir das 19h30, você está convidado para vir neste lugar. A noite da adoração são alguns momentos que nós simplesmente dedicamos para louvar e adorar a Deus. Amém? No sábado, às 19 horas, nós temos as reuniões dos jovens. Então, você que é jovem até 100 anos, você está convidado para estar aqui também, participando dessa reunião, que tem sido muito, muito legal. A gente tem tido muitas boas notícias dessas reuniões dos jovens. Às 9 horas da manhã, no domingo, nós temos a EBD, Escola Bíblica Dominical. A Bíblia é aquilo que te dá fundamento e que te alicerça em Deus. Então você também está convidado para estar conosco no domingo 9 da manhã, para aprender da Bíblia. Amém? E para finalizar os recados, nosso culto de domingo às 19h30 vai estar conosco o pastor Leonardo, e ele vai trazer a palavra. 19 horas no culto de domingo. Amém, queridos? Faça parte, fica conosco, vamos nos unir nesse propósito de trazer o reino de Deus para cá. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos.